Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para a nossa segunda aula online. Então, como na primeira aula, né, a gente revisou conteúdos de leitura e interpretação de textos, na aula de hoje nós vamos trabalhar a revisão de alguns conteúdos de gramática que nós trabalhamos ao longo do mês de fevereiro e do mês de março, né? Para a aula de hoje, nós vamos revisar o conteúdo de tipos de sujeito. Então, nessa segunda aula, nós vamos revisar 3 tipos de sujeito e na próxima aula nós vamos revisar os outros 3 tipos, tá? Eu não vou fazer a revisão de todos os tipos de sujeito hoje, porque pode ficar muita coisa para vocês relembrarem. Então, hoje nós vamos revisar os 3 tipos de sujeito: sujeito simples, composto, sujeito oculto. E na aula da próxima semana nós vamos revisar, né, os demais tipos de sujeito, tá? Então vamos lá. Primeiramente, né, o que é o sujeito? O sujeito é aquele ser sobre o qual nós fazemos alguma afirmação na frase, ou seja, a frase ela sempre vai dizer alguma coisa a respeito do sujeito. Então, esse ser sobre a qual a frase vai dizer alguma coisa, tá certo? É o que nós chamamos de sujeito. Então, o sujeito, ele pode vir no começo da frase, no meio da frase ou no final da frase. Na maior parte dos casos, quando o sujeito ele vem no meio ou no final da frase, as pessoas têm um pouco de dificuldade para conseguir encontrar o sujeito. Então, para que a gente sempre consiga encontrar o sujeito de uma frase, a gente tem sempre que fazer a pergunta quem ao verbo, ou seja, quem cometeu a ação. Tá certo? Então, todas as vezes que vocês tiverem a necessidade de encontrar o sujeito, vocês sempre vão fazer a pergunta quem, ou seja, quem cometeu a ação. Tá certo? Então, vamos começar, tá? O material, tá certo? O material da aula de hoje, ele tá disponível no grupo do WhatsApp e também no grupo do Facebook da escola. Então, na primeira página, eu coloquei o conceito de sujeito, né? E eu tô dizendo aí o que é o sujeito, que é aquele ser sobre o qual nós dizemos algo, tá? Em alguma frase, tá certo? Então vamos lá. Logo abaixo eu coloco alguns exemplos de sujeito para nós treinarmos. Como é que a gente vai encontrar o sujeito na frase? Aí bora lá. Na primeira frase. Os casos de coronavírus estão espalhados pelo mundo. Então, para eu encontrar o sujeito dessa frase, eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem. Ou seja, ó, os casos de coronavírus estão espalhados pelo mundo. Então eu vou fazer a pergunta quem ao verbo. Quem está espalhado pelo mundo? Logo vem a resposta. Os casos de coronavírus. Então, os casos de coronavírus vai ser o sujeito dessa frase. Lembrando, tá? O sujeito pode ser uma única palavra ou várias palavras, ou seja, 2, 3, 4, 5 palavras que podem exercer a função de sujeito. Tá certo? Por exemplo, nessa primeira frase, ó, os casos de coronavírus. Tudo isso daí é o sujeito. Percebam que são 4 palavras, mas essas 4 palavras estão juntas e vão exercer a função de sujeito, tá? Segundo exemplo, ó, as vítimas do vírus precisam de vacinas e de remédios. Eu vou ter que fazer a pergunta quem, ó. Quem precisa de vacinas e remédios? Logo vem a resposta. As vítimas do vírus. Então, as vítimas do vírus vai ser o sujeito da frase, tá certo? Na próxima frase, ó. Nos últimos 2 anos, os acidentes de trânsito aumentaram bastante. Aí, mais uma vez, para fazer a pergunta, para encontrar o sujeito, eu vou precisar fazer a pergunta quem. Aí, como é que eu faço? Ó? Quem aumentou bastante? Aí logo vem a resposta. Os acidentes de trânsito. Os acidentes de trânsito vão ser o sujeito da frase. Tá certo? Próximo exemplo. Ó. O próximo exemplo, ele vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que o sujeito ele pode vir no início, no meio ou no final da frase?
O próximo exemplo, o sujeito ele já não vai estar no início da frase, mas ele vai estar no final da frase. Ó. Percebam, foram criadas novas vacinas. Então, para encontrar o sujeito dessa frase, eu vou ter que fazer a pergunta: quem foi criado? Aí vem a resposta: novas vacinas. Então, novas vacinas vai ser o sujeito dessa frase. Perceba que esse sujeito, ele tá, lá no finalzinho da frase. Ele não está no início, mas ele está lá no final da frase. Vamos para o próximo exemplo. Ó. Entraram no Brasil muitos estrangeiros. Para encontrar o sujeito dessa frase, eu mais uma vez vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo, né? Então vamos lá. Quem entrou no Brasil? Logo vem a resposta: muitos estrangeiros. Então, muitos estrangeiros vai ser o sujeito da frase. Perceba que o sujeito, muitos estrangeiros, ele não está no início da frase, ele está lá no final da frase. Então, é por isso que eu sempre vou ter que fazer a pergunta quem. Ou seja, quem cometeu a ação. Justamente para quê? Para que eu não me confunda, né? E não marque uma outra palavra como sendo sujeito. Mas geralmente quando eu faço essa pergunta quem ao verbo, logo vem a resposta. Aí eu consigo identificar o sujeito, mesmo independente dele estar no início, no meio ou no final da frase. Tá certo? Ainda na página 1, tá? Nós vamos começar com os tipos de sujeito. Aí o primeiro tipo de sujeito é o sujeito simples. O sujeito simples é quando ele possui um único núcleo. O que é que eu tô querendo dizer com núcleo, tá? É apenas um único sujeito. Percebam. Se eu disser assim, Bolsonaro e seus filhos ofereceram um jantar. Percebam, aqui, quando eu digo Bolsonaro e seus filhos, tem dois núcleos, tá? Vamos supor, se eu digo assim, Bolsonaro ofereceu um jantar. Quem ofereceu um jantar? Bolsonaro. Só tem um núcleo. Então, assim, agora quando eu digo Bolsonaro e seus filhos ofereceram um jantar. Quando eu digo Bolsonaro e seus filhos, percebam, tem dois núcleos. Bolsonaro e seus filhos. Então, o sujeito simples é quando ele tem um único núcleo. Tá certo? É o que acontece nessas frases aqui, quando eu digo assim, a população espera pelo fim da pandemia. Para encontrar o sujeito, eu vou ter sempre que fazer a pergunta quem. Então, quem espera pelo fim da pandemia? A população. Logo vem a resposta, né? A população. Então, a população é um sujeito. E por que esse sujeito é simples? Porque ele só tem um único núcleo. A população. Agora, se eu dissesse assim, a população e os políticos esperam pelo fim da pandemia, aí já não seria mais um núcleo, seriam dois núcleos, porque a população e os políticos seriam dois núcleos. Mas quando eu digo assim, a população espera pelo fim da pandemia, então só tem um núcleo. Tá certo? Próxima frase. Várias pessoas precisam de doações de alimento. Quem precisa de doações de alimento? Várias pessoas, tá? Então, essa frase aí, ela só tem um único núcleo, várias pessoas. Independente, esse núcleo ele pode estar no plural, mas ainda assim, é um único núcleo. Então, quando tem somente um único núcleo, a frase é um sujeito simples. Tá certo? Aqui, próximo exemplo. As vítimas do acidente gritavam desesperadamente. Quem gritava desesperadamente? As vítimas do acidente. Então, as vítimas do acidente é o sujeito da frase, tá? Tem quantos núcleos nessa frase? Um único núcleo. As vítimas do acidente. Então, se há apenas um único núcleo, o sujeito é simples. Então, nessas três frases aí acima, tá certo? Todas são exemplos de sujeito simples, porque nas três frases há apenas um único núcleo de sujeito, tá? Então, agora vamos para o sujeito composto. O que é o sujeito composto? O sujeito composto é quando na frase há dois
ou mais núcleos. Por exemplo, aquele exemplo que eu citei de Bolsonaro e seus filhos. Bolsonaro e seus filhos ofereceram jantar. Quem ofereceu o jantar? Bolsonaro e seus filhos. Percebam que são 2 núcleos. Bolsonaro e seus filhos. Então, quando a frase ela tem 2, 3 ou mais núcleos, é um exemplo de sujeito composto, tá? Ainda na página 1, tá? Eu coloquei 3 exemplos de sujeito composto. No primeiro exemplo, médicos e enfermeiros estão espalhados pelos hospitais salvando vidas. Mais uma vez, para eu encontrar o sujeito, eu vou ter que fazer a pergunta quem, ou seja, quem cometeu a ação. Então, como é que eu faço a pergunta dessa frase? Quem está espalhado pelos hospitais salvando vidas? Logo vem a resposta. Médicos e enfermeiros. Percebam que são 2 núcleos. Médicos e enfermeiros. São 2 núcleos. Então, quando eu tenho 2 núcleos, médicos e enfermeiros, tá? 2 ou mais núcleos, é um exemplo de sujeito composto, tá? Próxima frase, tá? Lá no finzinho da página 1. Policiais e médicos estão trabalhando normalmente no período da quarentena. Para eu encontrar o sujeito, eu faço sempre a pergunta quem. Quem está trabalhando normalmente durante o período da quarentena? Logo vem a resposta. Policiais e médicos, tá? Percebam, são 2 núcleos. Policiais e médicos. Então, quando a frase ela tem 2 ou mais núcleos, é um exemplo de sujeito composto, tá? No início da página 2, tem outro exemplo de sujeito composto. Vacinas e remédios são necessários para combater o coronavírus. Então, mais uma vez, para eu conseguir encontrar o sujeito da frase, eu vou ter que fazer a pergunta quem ao verbo. E como é que eu faço? Olha, quem é necessário para combater o coronavírus? Aí logo vem a resposta, tá? Vacinas e remédios. Percebam que são 2 núcleos. Vacinas e remédios. Então, quando a frase tem 2 ou mais núcleos, é um exemplo de quê? De sujeito composto, tá? Espero que tenha dado para entender. Ainda no início da página 2, tem um terceiro tipo de sujeito, que é o sujeito oculto, tá? E o que é um sujeito oculto? O sujeito oculto é quando ele não vem escrito na frase, tá certo? Ou seja, o sujeito ele não vai aparecer oculto na frase. E a gente vai conseguir identificar quem é o sujeito através de um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E como é que a gente faz para identificar? Pela terminação do verbo. Tá certo? Então, nos casos em que o sujeito ele não vem expresso na frase, tá certo? A gente vai olhar para o finzinho do verbo e vai tentar identificar. Qual é o pronome que eu colocaria antes do verbo? Nos casos do sujeito oculto, tá? O sujeito ele sempre é um pronome pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Então, a gente para que a gente consiga identificar quem é o sujeito da frase, a gente vai ter que olhar lá para o finzinho do verbo e vai ter que deduzir qual o pronome que eu colocaria antes daquele verbo, tá? Aí, aqui, início da página 2. No início da página 2, no início da página 2, eu coloquei 3 exemplos, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, estudei bastante para a prova, mas fui reprovado. Aí, vamos lá. Percebam que não tem nenhum sujeito antes do verbo estudar. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que olhar para o verbo estudar. Pega o verbo estudar. Estudei. Aí, quem estudou? Se eu fosse colocar um pronome pessoal aí antes do verbo estudar, seria quem? Eu, tu, ele, nós, vós ou ele. Pela terminação do verbo, estudei. Qual seria o pronome que eu iria colocar antes desse verbo? No caso, por conta da terminação estudei, tá certo? Você vai colocar o eu, no caso o pronome eu.
Então, é um caso de sujeito oculto. Por quê? A gente não pode identificar. O sujeito ele não vem escrito na frase, mas a gente consegue identificar quem é o sujeito por causa do verbo. Segundo exemplo, ó, vamos passar o final de semana na praia. Vamos pegar o verbo vamos, tá? Com essa terminação, mos, vamos. Qual seria o pronome que eu poderia colocar ali antes do verbo vamos? Eu, tu, ele, nós, vós ou ele. Ou seja, quem vai, tá? No caso, por conta desse verbo vamos, tá? Então, o pronome que nós colocaríamos seria o pronome nós, tá certo? Nós vamos à praia, nós vamos passar o final de semana na praia. Percebam que o sujeito ele não está escrito na frase, mas nós conseguimos identificá-lo através da terminação do verbo, tá certo? Próximo exemplo, ó. Não acreditam nos políticos brasileiros, tá? Então, qual seria o pronome que nós poderíamos colocar aí no início dessa frase para ser o sujeito? Ó, percebam, eles. Já dei a resposta sem querer, porque eu ia falar da questão da terminação do verbo. Não acreditam. Aí qual seria o pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. No caso, o sujeito oculto seria o eles. Eles não acreditam, tá? Percebam, essas três frases são exemplos de sujeito oculto. Ou seja, o sujeito não aparece escrito na frase, mas a gente vai conseguir identificar quem é o sujeito por conta da terminação do verbo. Tá certo? Espero que tenha dado para entender, para vocês relembrarem, tá? Esses três tipos de sujeito. Na próxima aula, tá certo? Nós vamos continuar com os outros tipos de sujeito. Então, agora, eu preparei um exercício para vocês fazerem, tá? Esse exercício não é só sobre gramática, mas tem algumas questões de interpretação de texto. Então, vamos lá. Exercício, aí tem um texto 1, né? Aí aparece a imagem de aqueles jogos de tiro ao alvo, né? Aquelas rodinhas vermelhas. Só que no centro da imagem do jogo aparece a imagem de quem? Aparece a imagem de uma mulher, não é? E ao redor da cabeça da mulher aparece o quê? Aparece uns furinhos que são o quê? Marcas de bala, né? E também ao redor da cabeça da mulher aparece o quê? Duas facas enfiadas no jogo do tiro ao alvo. Então, esse texto, tá, que está aqui é uma charge, tá? Lembra que a gente estudou a charge na aula da semana passada, na aula de interpretação de texto? E a gente viu o quê? Que a charge, ela sempre tem o objetivo de realizar uma crítica. Ou seja, a charge, ela tem um objetivo de criticar, de reclamar sobre alguma coisa, algum tema que está acontecendo atualmente no Brasil ou no mundo. Então, nesse caso aqui, qual é o tema sobre o qual a charge está falando? Hein? Eu não posso dizer porque senão eu vou estar dando a resposta, tá? Mas vamos analisar a imagem, tá? Percebam. Geralmente, nesse jogo de tiro ao alvo, a gente tenta acertar uma bola ou algum objeto pontiagudo lá no centro, não é? Do tiro ao alvo. Percebam que nesse tiro ao alvo, o que é que está no centro? A cabeça da mulher. Então, se a charge está fazendo uma reclamação, essa reclamação que ela está fazendo é algo que envolve a mulher, não é isso? Percebam, ao redor da cabeça da mulher aparece várias imagens de tiro e aparece duas facas enfiadas ao redor da cabeça da mulher. Então, a gente, por essas imagens que estão presentes aí nessa charge, a gente pode dizer que essa charge, ela está falando de algo bom para as mulheres? Eu acho que não, né? Então, assim, eu não vou dizer a vocês qual o tema sobre o qual a charge está falando, mas por essas imagens que estão aqui, a gente pode dizer que essa charge, ela está reclamando de algo muito ruim que vem acontecendo com a mulher há muito tempo, né?
Então, vai ficar por conta de vocês. Qual é o problema, tá? Que essa charge está criticando. Aí vamos lá. Questão 1. Qual o tema central, assunto da charge acima? Essa charge, ela está falando sobre o quê? Letra A, a imagem da mulher em jogos. Letra B, a saúde da mulher. Letra C, o atendimento das mulheres em hospitais. Ou letra D, a violência contra a mulher. Tá? Vocês vão analisar a imagem, tá certo? Todos os elementos visuais, todos os elementos imagéticos que tem nessa charge e vão tentar deduzir qual é o assunto sobre o qual essa charge está falando. Questão 2. Sobre a charge acima, marque a alternativa correta. Ou seja, você vai marcar, tem 4 opções aí na questão 2. Você vai marcar um X na opção certa, na opção correta. Letra A charge acima mostra a violência contra a mulher como algo positivo e bom? Será? Letra B. A charge acima tem o objetivo de estimular as pessoas a fazerem atos de violência contra a mulher. Essa charge, ela está incentivando as pessoas a cometerem ações de violência contra as mulheres? Letra C. A charge acima tem o objetivo de criticar, reclamar sobre a violência contra a mulher. E letra D. A charge acima incentiva a violência contra a mulher. E aí? Vocês acham que é isso? Então, vocês vão analisar a imagem, tá certo? Sabendo que a charge, ela sempre tem o objetivo de fazer uma crítica, tá certo? Então, analise essa imagem, tá? Questão 3. A expressão facial, ou seja, o rosto dessa personagem que está lá no centro do tiro ao alvo, o rosto dela está indicando o quê? Qual o sentimento? Alegria, felicidade, calma, amor, medo. Vocês vão olhar para a imagem do rosto da mulher e vão dizer qual é a sensação que ela está expressando. Tá certo? E questão 4. Questão 4. A questão 4 é para vocês identificarem o sujeito da frase. Ou seja, vocês vão dizer quem é o sujeito da frase, tá certo? Vocês vão sublinhar, passar um traço por baixo, tá? Então, lembrando, ó, para a gente conseguir encontrar o sujeito da frase, a gente sempre tem que fazer a pergunta qual pergunta? A pergunta quem, tá certo? Aí, ó, exemplo, ó, letra A. O resultado das entrevistas mostra o medo das pessoas. Então, quem mostra o medo das pessoas? Logo vem a resposta. O resultado das entrevistas. Então, o resultado das entrevistas é o sujeito da frase. Tá certo? Então, vocês vão fazer essas perguntas. Por exemplo, letra B. Os cientistas não conseguiram criar uma vacina contra o coronavírus. Quem não conseguiu criar uma vacina contra o coronavírus? Letra C. Foram criadas novas medicações. Quem foi criada? Tá certo? Vocês vão fazer sempre essa pergunta quem ao verbo, tá? E vão sublinhar, ou seja, passar um traço por baixo do sujeito, tá certo? E a questão 5, tá certo? É para você classificar os tipos de sujeito. Ou seja, você vai dizer se é um sujeito simples, se é um sujeito composto ou se é um sujeito oculto, tá? Na maior parte das frases, eu já deixei marcado aí quem é o sujeito. Você só vai ter que analisar. É um sujeito simples? É um sujeito composto? Ou é um sujeito oculto? Tá certo? Você vai ter que dizer se é um dos 3 tipos, tá? E a questão 6, tá certo? Tem uma imagem de uma capa de jornal. Aí, nessa capa de jornal, tem a seguinte frase. Crimes crescem, mas Rio investiga menos. Essa frase aí, ela tem 2 sujeitos. Ela tem 2 verbos e, consequentemente, ela tem 2 sujeitos. E vocês vão ter que dizer quem é o sujeito do verbo crescer e quem é o sujeito do verbo investigar. Aí, como é que a gente faz para achar o sujeito? A gente sempre faz a pergunta quem é o verbo. Ó. Crimes crescem. Aí você faz a pergunta. Quem cresce? Aí depois, ó, continuando ainda nessa mesma frase, ó, mas Rio investiga cada vez menos.
Quem investiga cada vez menos? Aí vocês vão ter que dizer quem é o sujeito do verbo crescer e quem é o sujeito do verbo investigar. Tá certo? Então, essa foi mais uma aula online, tá certo? Da disciplina de português. Espero que vocês tenham gostado, tá? Estou com saudade de todos vocês. Espero logo que a pandemia termine logo, tá? E a gente volte para as aulas presenciais, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, vocês podem me procurar no WhatsApp, tá certo? Para tirar dúvidas, tá? Então, boa tarde a todos.